Então a gente viu como que seleciona, como que você filtra, como que você substitui dados, mas agora tudo isso estava sendo feito dentro do DataFrame. Agora eu quero ampliar o meu DataFrame, eu quero deixar ele maior. Por exemplo, eu quero criar dados transformados. Então a maneira mais simples que tem para você criar novos dados no seu DataFrame é você utilizando esse símbolo aqui, que é o símbolo de dólar, especificando uma coluna que ela não existe ainda. Então, se você atribui um conjunto de valores a uma coluna daquele seu DataFrame que ainda não existe, ele vai criar automaticamente uma coluna nova com aquele nome que você atribuiu. Então, veja só. Por exemplo, eu estou criando aqui, ó, eu estou indo no meu objeto dados, meu DataFrame, estou falando que eu quero acessar os dados da coluna D, mas não existe ainda uma coluna D. E eu vou atribuir a essa coluna D um vetor de dados do mesmo tamanho das outras colunas, né? Porque senão ele vai dar um erro. Então ele vai criar uma coluna nova com o nome que você atribuiu. Veja só então, vamos ver aqui diretamente. Ó, nesse exemplo, eu estou criando duas variáveis. Uma variável chamada D e outra variável que eu vou atribuir os valores de logaritmo da variável A. Então eu estou transformando a coluna A numa nova coluna. Vamos aqui. Então, deixa eu limpar de novo. Olha aqui, mostrando os dados como eles são. Atribuo, então, criei uma nova coluna chamada coluna D com um vetor de dados. E agora eu vou criar uma outra coluna. A partir, essa coluna eu vou chamar de log_A. E essa coluna não é nada mais do que o logaritmo dos dados da coluna A. Então, olha só. O que eu fiz? Eu peguei a coluna A, fiz o log e coloquei diretamente numa coluna nova chamada log_A. E aqui também tem a coluna D. Renomear. Então, como que eu faço para mudar o nome de uma coluna? Por exemplo, eu criei agora uma coluna chamada log_A. Então, você pode usar a função chamada names. Essa função ela vai acessar os nomes que tem naquele DataFrame, ou seja, os nomes da coluna. E a partir disso, você consegue especificar a posição que você quer mudar. Então, se você acessa pelo names, ele vai te dar os nomes das colunas. Você indica qual é a coluna que você quer mudar e atribui um novo nome. Então, veja o dado aqui, veja como é feito isso diretamente aqui no R. Então, eu tenho names. Repare, ele pegou os nomes das colunas que eu tinha ali no meu DataFrame. Eu quero alterar simplesmente a segunda coluna, então é a coluna B, e eu vou chamar ela de ambiente agora. Então reparem que ele mudou agora para ambiente. E se eu carregar aqui dados, agora é coluna A, coluna ambiente, coluna C, então ele muda diretamente. Alterando a classe. Bom, na classe de dados, que geralmente ocorrem experimentos controlados, né? Que nem eu disse, você geralmente tem um fator dentro do seu experimento e cada valor diferente é entendido como um nível e não apenas como um texto ou número. Para mudar a classe seja classe numérica, então você tem uma coluna de números, para uma classe de fatores, você pode utilizar essa função sFactor. E aqui no objeto, o nome do objeto. No caso, tem que especificar qual é a coluna daquele seu DataFrame. Então, o primeiro passo aqui é você indicar a coluna que vai ser alterada. Então, você acessa o seu DataFrame, usa o cifrão ou colchetes para indicar qual é a coluna, e depois você vai atribuir a essa coluna a classe nova. Veja como é feito aqui. Alterando a classe. Então, primeiro, qual é a classe da coluna ambiente? Ela é entendida como uma classe de texto. Então, eu vou trocar essa coluna de classe de texto para a classe fator. Agora eu estou atribuindo a função aqui, ó. Estou falando o seguinte, olha,
a coluna ambiente, ela tem que ser entendida como fator. E eu atribuo isso dentro da coluna ambiente. E agora, qual que é a classe dela? Classe fator. Então ele alterou para mim. Alterando níveis. Bom, você consegue transformar então, seja numérico, seja caractere, por uma classe fator. Se você possui um fator e quer mudar algum nível daquele fator, você pode mudar então acessando aquele nível diretamente. Por exemplo, o nível ele tem 4 repetições nas linhas 1 a 4, então você pode indicar, olha, eu quero as linhas 1 a 4, eu quero alterar o nome desse nível. Só que assim, você teria que ficar acessando os níveis desse fator. Tem um jeito muito mais fácil que você pode mudar todos os níveis de uma vez só e todas as vezes que esse nível aparece, a partir da função levels. Aqui o objeto é a sua coluna do tipo fator, então você vai acessar a sua coluna do tipo fator, por exemplo, você usa a função levels, usa aqui indicando a coluna daquele seu data frame, ele vai te dar uma lista, indicar quais são os níveis que você tem naquela sua coluna do tipo data frame, desculpa, do nível fator. Então você vai lá indicar, olha, eu quero mudar o nível 1, quero mudar o nível 3. E você indica o novo nível. Então todas as ocorrências do nível 1 vão ser mudadas automaticamente. Olha, então eu vou fazer isso aqui diretamente no R. Alterando o nível. Então vamos lá, mostrando os dados. Olha o que ele mostra quando eu só digito a função levels. Eu indiquei aqui dentro dela qual é a coluna, que é a coluna 2, a coluna ambiente. Ele mostrou que eu tenho floresta e lavoura. Reparem que a ordem aqui que ele aparece não é a mesma ordem que aparece no seu data frame. Ele sempre mostra na ordem alfabética. Então eu quero alterar o primeiro nível, que no caso é o floresta. Eu quero trocar floresta pela palavra pecuária, por exemplo. Agora repare que agora ele mostra pecuária e lavoura. Ele trocou a floresta por pecuária. E ele altera todas as ocorrências de floresta para pecuária aqui. Primeira e a segunda ocorrência. Ele troca tudo de uma vez. É muito mais fácil. E agora a gente tem a função fix. A função fix, ela permite você mudar diretamente os seus dados como se você estivesse numa planilha de Excel. Quer ver? Fix dados. Ó, ele abre essa aba a mais e você pode mudar então, por exemplo, eu quero mudar esse primeiro valor aqui para A, por exemplo, e eu vou fechar. Então se eu jogar dados aqui, ó, ele foi trocado para A. Então é um jeito de você mudar os seus dados automaticamente não, mas por meio de uma aba. Mas tem que tomar muito cuidado isso, gente, que isso não deve ser usado para quando você vai fazer códigos de uma análise, de um experimento, de um projeto seu. Porque você está mudando seus códigos, mudando sua planilha de dados manualmente. Então, quando você for refazer essa sua análise, ele vai carregar a partir do código. E não tem nenhum código indicando qual foi a mudança. Então, isso só tem que ser feito para explorar os seus dados, para você mexer, para você estar estudando sobre o R, quer fazer uma mudança rápida. Mas nunca deve ser usado para códigos de um projeto, de uma análise em si. Beleza?